Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem? Acompanhe a leitura. Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, 1 e 2, para a produção de certo tipo de parafuso. Em setembro, a máquina 1 produziu 54/100 do total de parafusos produzidos pela fábrica. Vamos parar aqui e fazer uma observação importante. 54/100 é 54%. Então, em setembro, a máquina 1 produziu 54% do total de parafusos produzidos pela fábrica. Dos parafusos produzidos por essa máquina, 25/1000 eram defeituosos. Por sua vez, 38/1000 dos parafusos produzidos no mesmo mês da máquina 2 eram defeituosos. O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro, em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. O desempenho conjunto dessas máquinas em setembro pode ser classificado como? Vamos dar uma olhada no quadro. Bem, se a probabilidade for maior ou igual a 0 e menor do que 2%, é considerado excelente. Se a probabilidade estiver entre 2% e 4%, aliás, se ela for maior ou igual a 2% e menor do que 4%, é considerado bom. E assim por diante. Muito bem, o que nós vamos ter que fazer nessa questão? É uma questão que já deu para perceber que vai ser um pouquinho trabalhosa, então todo cuidado é pouco. Nós temos que descobrir a probabilidade, olha só, o desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro, em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. Então, para a gente saber o desempenho dessa máquina em setembro, segundo essa tabelinha, nós vamos ter que descobrir a probabilidade, nesse mês de setembro, de se você pegar um parafuso escolhido ao acaso, ele ser defeituoso. Como é que calcula a probabilidade? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Quais são os casos favoráveis? Seriam a quantidade total de parafusos defeituosos. E os casos possíveis? O total de parafusos produzidos por essa fábrica. Tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer. Nós temos aqui duas máquinas, máquina 1 e máquina 2. Então vamos separar essa questão em duas partes. Vamos pensar na máquina 1 e colocar as informações aqui que nós temos. E vamos pensar aqui na máquina 2 e colocar aqui as informações que nós temos na máquina 2. Então vamos lá. Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, 1 e 2, para a produção de certo tipo de parafuso. Em setembro, a máquina 1 produziu 54% do total. Então vou marcar aqui, ó, a máquina 1 produziu 54% do total. Quanto que é o total? Não informou. Então, para não ficar escrevendo do total, eu posso substituir o total por x. Falar, ó, o total da produção é x. Do é uma palavra mágica em matemática, que significa vezes. Do, da, de, significam vezes. Então, 54% do total é igual a 54% de, ou do, que é multiplicar vezes, total, que é x. E se você não quiser escrever com porcentagem, a gente pode escrever aqui, ó, 54% de x. Essa aqui é a produção total da máquina 1. Qual é a produção da máquina 2? Se você observar, o problema não fala, só fala a quantidade de parafusos produzidos. O problema não fala porque não é necessário. Qual é a produção total? 100%. Então, se a máquina 1 produziu 54%, quanto que a máquina 2 produziu? Então é só fazer 100%, que seria o total da produção,
menos 54%, que foi o que a máquina 1 produziu. Então, significa que a máquina 2 produziu 46% da produção total. Como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever aqui, 46% do total, que o total nós chamamos de X. Então, essa aqui é a produção da máquina 2 e esse aqui é a produção da máquina 1. Ok, já descobrimos aí duas informações interessantes. E aí, o que a gente quer saber? A probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. Nós precisamos encontrar a quantidade de parafusos defeituosos que existem. Vamos ver aqui. Da máquina 1, 25 sobre 1000 eram defeituosos, ou seja, a cada 1000 parafusos, 25 tinham defeitos. Então, eu vou vir aqui, vou marcar aqui em vermelho para indicar os defeituosos. 25 sobre 1000. Certo? E na máquina 2? Eu vou marcar aqui os defeituosos também, A cada 1000 parafusos, 38 parafusos tinham defeito. Então, eu vou marcar aqui, 38 sobre 1000. Aí você fala, o total de parafusos é só somar 25 sobre 1000 mais 38 sobre 1000? Não. Não. Por quê? 25 sobre 1000 é o total de parafusos da máquina 1. Não em relação ao total. Ok? Isso aqui é os números de parafusos defeituosos. Olha só anunciado. Dos parafusos produzidos por essa máquina, que é a máquina 1, 25 parafusos a cada 1000 eram defeituosos. Então, aqui, quantos parafusos foram produzidos? Se fossem produzidos 1000 parafusos, 25 eram defeituosos. Mas se foram produzidos 10.000, 1 milhão, 1 bilhão de parafusos, quantos parafusos são defeituosos? Olha só, hein? A relação é que a cada 1000, 25 eram defeituosos. Mas eu não sei qual é o total. O problema não falou qual é o total de parafusos produzidos. Então, observe aqui. Nós encontramos um dado interessante. Que a máquina 1 produziu em relação ao total, que é o X, 54% dos parafusos. Certo? Se a cada 1000 parafusos, 25 eram defeituosos, se eu pegar esta razão e multiplicar pelo total de parafusos, eu vou encontrar quantos parafusos eram defeituosos. Observe, por que multiplicar? Vamos dar um exemplo simples. Se eu tenho 1000 parafusos defeituosos, eu vou multiplicar por 1000. Vou simplificar esses 3 zeros com esses 3 zeros, vão sobrar o quê? 25 parafusos. Em outras palavras, se eu pegar aqui 10.000, se eu pegar 10.000, eu vou dividir por 1000, não é verdade? Para saber, quantos grupos de parafusos defeituosos eu tenho, digamos assim. Deixa eu tentar explicar de uma maneira melhor. Vamos pensar em uma logiquinha. Vamos falar que eu tenho assim, total de parafusos 10.000. Se a cada 1000 parafusos 25 são defeituosos, quantos parafusos tem defeitos? É só pensar no seguinte, se eu pegar esses 10.000 parafusos e dividir por 1000, eu vou encontrar 10 grupinhos de 1000. E eu sei que a cada grupinho de 1000 eu tenho 25 parafusos defeituosos. Então é só multiplicar que eu vou encontrar o valor total de parafusos defeituosos. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar essa razão aqui pelo total. Qual é o total de parafusos produzidos por essa máquina? É 54% de X. Esse aqui não é o total de parafusos produzidos. Mas, professor, você está escrevendo que é 54% do total. Sim, eu não tenho o valor de X. Então, como eu sei que essa razão representa a quantidade total de parafusos, e eu sei que se eu multiplicar 25 sobre 1000 pelo total de parafusos, eu vou encontrar o total de parafusos defeituosos, eu vou fazer isso daqui. A mesma coisa acontece com a máquina 2. A cada 1000 parafusos, 38 são defeituosos. Se eu pegar essa razão
e multiplicar pela quantidade total de parafusos produzidos, eu vou encontrar a quantidade total de parafusos defeituosos. Tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar pelo total de parafusos produzidos. Eu não tenho um valor exato, mas eu tenho a relação que indica o total. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou escrever 46 sobre 100 vezes o x. 46% de x, que está representando o total de parafusos produzidos. Tá ok? Muito bem. O que eu faço? Vamos resolver essas continhas, porque tem uns números aqui muito feios. Vamos melhorar isso aqui, que não dá para ficar trabalhando com um monte de números assim. Então vamos resolver primeiro aqui a quantidade de parafusos defeituosos da máquina 1. Vamos escrever aqui, ó, 25 sobre 1000 vezes 54% de x. Como é que eu faço multiplicação de frações? Tem lá no Calcule Mais, na parte de números racionais, frações. Eu ensino a fazer a multiplicação de frações, soma, divisão, subtração, enfim. Qualquer coisa, você dá uma corrida lá, que é tudo de graça para você aprender. Muito bem, vamos ter que multiplicar 25 vezes 54? Sim. Na multiplicação de fração é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então vamos lá. 25 vezes 54 é igual a 1350 vezes x. Certo? Dividido por 1000 vezes 100. Quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Nós vamos encontrar a quantidade total de parafusos defeituosos quando a gente acabar de fazer essas contas, certo? Para descobrir a probabilidade. Na minha tabela, a probabilidade não está assim, ó, 4 sobre 100, 6 sobre 100, ou seja, 4%, 6%, 8%? Sim. Isso aqui é uma dica no enunciado. Por quê? Quando você vê uma tabela comparativa dessa maneira, tenta deixar a sua resposta parecida, nesse caso, sobre 100. Porque isso vai te facilitar na hora de fazer a comparação. Então, em vez de eu multiplicar isso daqui, eu vou escrever exatamente o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó, 1000 vezes 100. Nossa, mas está um número muito feio para ser trabalhado. Tá ok. Podemos simplificar? Eu não quero a minha resposta sobre 100, então eu tenho que fazer esse 1000 sumir daqui. Então eu posso fazer 1350 dividido por 1000, que é igual a 1,350 vezes x. Na verdade, 0 à direita da vírgula, eu nem preciso escrever. Eu posso apagar, fica 1,35 vezes x sobre 100. Professor, como é que você fez essa conta tão rápido? Você fez de cabeça? Sim! É que lá no Calcule Mais, na parte de dicas, eu ensino em truques de divisibilidade a fazer isso daqui de cabeça. Muito bem, olha só que número bonito que ficou. 1,35%. Ou seja, em relação ao total, 1,35% dos parafusos são defeituosos. Os parafusos produzidos pela máquina 1. Vamos fazer a mesma coisa dos parafusos produzidos aqui pela máquina 2. Então vai ficar 38 sobre 1000. 38 sobre 1000. Vezes 46% de x. 46% de x. Vamos fazer a mesma coisa. Multiplicar os numeradores. Tá ok? 38 vezes 46 é igual a 1748x. Certo? Fica 38 vezes 46, que dá 1748 vezes x. Dividido por 1000 vezes 100. Tá ok? Então, vou fazer a mesma técnica. Vou fazer 1748 dividido por 1000, porque eu quero deixar sobre 100. Então, vai ficar aqui, ó, 1,748 vezes x sobre 100. Fiz essa divisão, 1748 por 1000. Então, olha só que legal. Como aquela dica que eu dei, valeu a pena de você olhar o quadro, não está tudo sobre 100? Então, tenta manter sobre 100. Olha como a questão foi pensada para você fazer isso. Os dois, tanto o número de parafusos defeituosos da máquina 1 como o número de parafusos defeituosos da máquina 2, deu direitinho para fazer sobre 100.
Olha só que bacana. Aí você quer saber qual é a quantidade total de parafusos defeituosos. Aqui é o da máquina 1, aqui é o da máquina 2. Ora, é só somar. Ambos estão em relação ao total. Então, se eu somar os dois, eu vou descobrir a quantidade total de parafusos defeituosos. É só fazer 1,35x sobre 100 mais 1,748x sobre 100. Soma de frações, denominadores iguais, repete o denominador. Muito bem. Eu tenho aqui 1,35x mais 1,748x. Isso é igual a 3,098x. Cuidado, pessoal, não é x ao quadrado, é só x. Quando você soma duas letras, nunca vai ser ao quadrado. Só tem um número elevado ao quadrado se você multiplicar. Na soma, é só somar. Imagina assim, eu tenho 1,35 patos e mais 1,748 patos. Somando os dois, eu vou ter 3,098 patos, ok? Então, eu fiz uma simples soma. Essa aqui é a minha quantidade total de parafusos defeituosos. Ou seja, um pouquinho mais de 3% do total da produção eu tenho aí de parafusos defeituosos. Posso comparar aqui direto? Tem mais uma coisinha que a gente precisa fazer. A gente aqui é uma tabela da probabilidade, não da porcentagem de parafusos defeituosos. Aqui eu tenho a porcentagem de parafusos defeituosos, 3,098%. Eu quero saber a probabilidade, cuidado, tá? Nesta questão, elas vão ser iguais, já vou explicar por quê. Mas pode, em outra questão, que ela pode vir a ser que elas sejam diferentes, então tome cuidado. Como é que eu calculo a probabilidade? É uma fração que eu vou usar para calcular a probabilidade. Na parte de cima, os casos favoráveis, e na parte de baixo, os casos possíveis. Quais são os meus casos favoráveis? Ele quer que a gente descubra a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. Então, quais são os meus casos favoráveis? Todos os parafusos defeituosos. Imagina, vou pegar um parafuso ao acaso. Eu vou calcular a probabilidade dos parafusos defeituosos. Então, eu vou pegar todos os parafusos defeituosos e colocar na parte de cima. Qual é o total de parafusos defeituosos? 3,098x sobre 100. Dividido pelo quê? Pelo número total, de casos possíveis. Então, qual seria o meu total de casos possíveis? A quantidade total de parafusos. Mas, professor, lembra que no enunciado aí não deu valor? É verdade, ele não deu. Mas lembra que eu e você chamamos o total de parafusos produzidos de x? Então, olha só. Eu vou descobrir o quê? A probabilidade. Eu tenho os casos favoráveis pelos casos possíveis. Professor, o que eu faço? Posso simplificar o x? Posso, ele está multiplicando aqui, então não tem problema. Então vai ficar x dividido por x é igual a 1. Então quanto que vai resultar isso aqui? 3,098%. Essa aqui é a minha probabilidade. Certo? 3,098% dividido por 1, que é o resultado aqui de x dividido por x, dá ele mesmo. Então essa aqui é a minha probabilidade final. Então vamos olhar aqui na tabela. Vamos vir aqui, olha só, 3,098% está entre 2% e 4%. Então, o desempenho das máquinas em setembro foi considerado bom. A alternativa correta é a letra B. Ok? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima videoaula. E não esqueça de se inscrever no canal, hein? Para assim, toda vez que uma nova videoaula estiver no ar, você vai ficar sabendo direto no seu e-mail. Um grande abraço, fique com Deus, fui!